E aí pessoal, certo? Hoje nós vamos dar continuidade então à nossa aula de reações orgânicas que nós começamos na semana passada. Na semana passada nós vimos a reação de substituição, né? Vou retornar alguns slides aqui, ó. Nós vimos que dentro da reação de substituição existem três tipos mais comuns, né? Mais importantes, digamos assim, que seriam as reações de halogenação, que foi a que nós vimos, né? Que é a substituição de um hidrogênio por um halogênio na molécula. E existem outras duas, que são as reações de nitração e reações de sulfonação. Então esses vão ser os dois tipos de reações de substituição que nós vamos ver hoje. A reação de nitração, né, como eu tinha comentado até na semana passada, até já diz o nome dela, né, é a entrada de um nitrato, que seria um NO3, perdão, no lugar de um hidrogênio. E a sulfonação, né, a entrada de um SO3 no lugar de um hidrogênio também. Vamos ver como que essas reações funcionam, né? Então, começando pela nitração. A reação de nitração, ela vai acontecer envolvendo o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, que é o HNO3. O ácido sulfúrico na presença de... Perdão, o ácido nítrico, que é o HNO3, na presença do ácido sulfúrico a quente. Lembra que eu falei na semana passada que as reações orgânicas elas são reações mais demoradas, reações mais lentas. E para que essas reações aconteçam, né, as reações orgânicas, a gente precisa da adição de alguns catalisadores para acelerar essa reação. Então, nesse caso específico, né, da reação de nitração, o catalisador vai ser o ácido sulfúrico aquecido. Esse triângulo, né, significa o aquecimento. Então, o ácido sulfúrico aquecido vai ser o que vai fazer com que a reação de nitração aconteça mais rápido. Ele é o catalisador desta reação. Então, ela vai acontecer entre, né, um alcano, por exemplo, uma molécula, na presença do ácido nítrico. E o que acontece? O NO2 ele vai substituir o hidrogênio e o OH ele vai se ligar a esse nitrogênio. Nós temos aqui a molécula do ácido nítrico, é o HNO3. E a gente representa ela, né, como NO2 ligado a esse grupo OH, que é a mesma coisa do HNO3. Ó. A gente representa dessa maneira para ficar mais fácil de visualizar como que essa reação acontece. Ó. Se nós observarmos aqui, ó, o NO2 ele vai atacar o átomo de carbono. Quando ele atacar o átomo de carbono, esse átomo de hidrogênio ele vai sair e se ligar ao OH do ácido nítrico que sobrou. Então esse H ligando ao OH ele vai formar uma molécula de água e o NO2 vai se ligar ao átomo de carbono, igual nós observamos aqui. Ó. Então saiu o hidrogênio se ligou ao OH, formou água. E o NO2 ele se ligou ao carbono, formando aqui o que a gente chama de nitrocomposto, né? Que é o 2-nitropropano. Então, a reação de nitração vai acontecer dessa maneira. Ela sempre vai formar, né, essa molécula de água e o nitrato, que é o NO2, vai entrar ali na molécula do nosso composto orgânico. Beleza? Bem simples essa reação. A reação de sulfonação ela também é bem simples de acontecer. Ela vai envolver, né, o ácido sulfúrico concentrado, que é daí que vai vir o sulfato, né, que é o SO3H, na presença do aquecimento. Então essa reação ela só precisa a gente só precisa aquecer essa reação para que ela aconteça de maneira mais rápida. Então nós temos aqui ó, o propano mais o ácido sulfúrico, que vai ser o que vai, né, fazer com que essa molécula reaja. E como que vai acontecer essa reação? Eu vou separar a molécula do ácido sulfúrico, H2SO4. Ó. Então eu vou colocar como SO3H ligado a um OH. Eu fiz igual aconteceu aqui ó, na molécula do ácido nítrico. Ó. Eu só separei, a molécula continua sendo a mesma, eu só escrevi ela de uma maneira diferente. O que vai acontecer nessa reação? O SO3H ele vai atacar a molécula de carbono. Então, atacou a molécula de carbono. Ele atacou a molécula de carbono, um hidrogênio vai sair. O hidrogênio saiu, aí o SO3H, o sulfato, se ligou aqui no átomo de carbono. E esse H que sobrou, ele vai se ligar ao OH, que sobrou também do ácido sulfúrico. Ó.
vai formar de novo a água e o SO3H vai se ligar à molécula, formando aí o, o sulfato propano, o ácido sulfônico propano, que também tem esse nome. Então, a reação vai acontecer de maneira muito parecida com a reação de nitração. A molécula do hidrogênio vai sair e o sulfato vai entrar na molécula. É assim como acontecia também na halogenação que nós vimos lá atrás, ó, que o que vai sair um hidrogênio e vai entrar um halogênio no lugar. É que o halogênio é uma molécula mais simples, né, do que os ácidos aqui que nós estamos vendo. Mas as reações elas vão acontecer de maneiras muito parecidas. Essa reação de substituição ela também pode acontecer nos anéis aromáticos. Então elas vão acontecer da mesma maneira que elas aconteciam nos compostos que não tem anéis aromáticos, né? Nos compostos de cadeia aberta, igual nós estamos vendo aqui atrás. Ó. O que vai acontecer? No anel aromático vai sair uma molécula de hidrogênio e vai entrar um halogênio. Então, nesse caso aqui, ó, sai um hidrogênio dele, que não está representado, né? E entrou um bromo. Aqui saiu um hidrogênio, entrou um cloro. Aqui entrou um NO2, aqui entrou um sulfato e aqui entrou um radical qualquer, por exemplo, um metil, e aqui entrou um outro radical, um acetona, por exemplo. Então, esse tipo de reação em aromáticos ela vai acontecer da mesma maneira que acontecia aqui nos compostos de cadeia aberta, só que, no caso, vão acontecer nos aromáticos, beleza? Essas reações de substituição elas não têm muita diferença umas das outras. Elas acontecem da mesma maneira em todos os compostos. Seguindo aqui, nós temos outro exemplo, né, das reações de halogenação, das reações de substituição nos aromáticos. Ó. Aqui nós temos a substituição, a entrada de um halogênio, aqui a entrada de um nitrato, a entrada de um sulfato, a entrada aqui de um grupo alquila, né, que seria um radical ligado a um cloro, ou a entrada de um grupo do radical ligado a um oxigênio aqui, ó. Então, essas reações elas acontecem de maneira muito parecida em todos os compostos, beleza? Então, agora que nós acabamos de ver as reações de substituição, nós vamos entrar nas reações de adição. Reações de adição, elas são bem simples até. Na reação de adição, o que acontece? A gente acaba quebrando a insaturação e adicionando uma molécula onde foi quebrada essa insaturação. Então, por exemplo, nós temos uma molécula aqui insaturada, né? Ela possui uma ligação dupla nesse caso aqui. Ó. O que acontece na reação de adição? Acontece a quebra dessa insaturação. As reações de adição vão sempre acontecer nos átomos onde houve a quebra da insaturação. Nesse caso, ó, vão acontecer, como só tem esses dois átomos de carbono, elas vão acontecer nesses átomos de carbono, que foi onde houve a quebra da insaturação. Houve a quebra dessa insaturação, aí liberou uma ligação para cada carbono. Vamos colocar como exemplo aqui, ó, essa molécula aqui. Ó. Perdão, vou desenhar de novo aqui. Vamos colocar como exemplo a molécula do eteno. Que ele é o quê? 2 carbonos ligados por uma ligação dupla. E cada carbono tem um hidrogênio aqui. Ó. Então esse é o átomo, né, a molécula do eteno. Como que vai acontecer essa reação de adição no eteno? Quebra da ligação dupla. Quando quebrou a ligação dupla no eteno, cada carbono ele ficou faltando um hidrogênio para ele, certo? Ou alguma outra ligação para eles completarem. Ó. Vou desenhar agora como que ficou a ligação deles. Ó. A ligação dupla foi quebrada, eu coloquei ela de novo. Então houve a quebra da ligação dupla. E os átomos de carbono aqui ó, ficaram faltando uma ligação. Eles ficaram fazendo 3 ligações aí. Então para cada átomo de carbono está faltando uma ligação. E é aí que vai ser adicionado, né, a molécula que está reagindo com esse átomo aqui. Então, por exemplo, eu estou fazendo a adição de um H2. Então, o que vai acontecer? Vai entrar um hidrogênio em cada carbono. Então, houve a quebra lá da insaturação e adicionou-se um hidrogênio em cada carbono, formando aí 2CH3. Bem simples como vão acontecer nessas reações de adição. Elas sempre acontecem onde ocorre a quebra da insaturação, beleza?
Então aqui nós temos um exemplo da adição de hidrogênio, que a gente chama de hidrogenação. Então, na adição aqui, ó, na hidrogenação do propeno, nós temos aqui o propeno, ó, 3 carbonos, e aqui a gente tem a ligação dupla. Ocorre a quebra da ligação dupla e vai adicionar um hidrogênio a cada carbono que tinha essa insaturação. Então aqui, ó, formamos o propano. Houve a quebra da insaturação, adicionou um hidrogênio a cada carbono que tinha insaturação, formou-se o propano. Bem simples esse tipo de reação de hidrogenação. Esse tipo de reação de hidrogenação acontece, por exemplo, na fabricação de manteigas. Na reação de hidrogenação, você pega uma gordura saturada, né? Uma gordura insaturada, perdão, e você faz essa reação de hidrogenação. O que vai acontecer? Vai acontecer a quebra dessas ligações duplas na gordura e vai acontecer a formação da manteiga, por exemplo, da margarina. Quando ocorre a quebra das insaturações daquela gordura, naquele óleo, eles vão adquirindo uma consistência mais sólida, mais pastosa, que é a consistência que a gente conhece da manteiga. E aí ocorre a formação da manteiga através dessa reação que a gente chama de hidrogenação. Beleza? Nós temos então a reação que é a adição de halogênios, que a gente chama também de halogenação. E ocorre da mesma maneira, ó, quebra da ligação dupla e vai adicionar um cloro a cada carbono onde teve a quebra dessa ligação. Então, adicionou um cloro aqui e um cloro aqui. Ó. Quebrou a ligação, adicionou um cloro a cada carbono onde houve essa quebra. E temos também a adição de haletos de hidrogênio. O que seriam haletos de hidrogênio? São haletos ligados ao hidrogênio, bem simples. Ó. Então, por exemplo, aqui um hidrogênio ligado ao cloro. O cloro é um halogênio, né? Então isso é um haleto de hidrogênio. Essa reação, né, de adição de haleto de hidrogênio, ela vai ser um pouquinho diferente, bem pouquinho. A única coisa que vai mudar é uma regrinha, que é o que? É a regra de Markov-Nikov. Vamos entender como que acontece isso. Ó. Então, reação de adição, a gente já sabe, né? Quebra da ligação dupla e vai se adicionar os átomos nos carbonos onde houve essa quebra. Então, nesse caso aqui, ó, houve a quebra, vou chamar isso de carbono 1 e carbono 2. Houve a quebra da insaturação nesses carbonos aqui, ó, carbono 1 e 2. E esse aqui de cima é o 3. Ó. Então, houve a quebra da ligação dupla nos carbonos 1 e 2. E agora a gente vai adicionar, né, uma molécula de hidrogênio e uma molécula de cloro nesses carbonos. Nesse caso, a gente estava vendo exemplos onde as moléculas, né, os átomos eram os mesmos aqui. 2 átomos de cloro, 2 átomos de hidrogênio. Nesse caso, nós temos um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Como que eu vou saber aonde que eu vou adicionar cada átomo, em cada carbono, onde que eu adiciono os átomos aí nesse caso? Nesse caso, então, a gente vai seguir a regrinha de Markov-Nikov, que é o quê? O hidrogênio ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Como assim? Olha aqui, ó, esse carbono aqui, ó, ele tem 2 hidrogênios, ó, um aqui e um aqui. E o carbono 1, então, tem 2 hidrogênios, e o carbono 2 ele só tem um hidrogênio ligado a ele. Ó. Então, o carbono mais hidrogenado é o carbono 1. Então, é no carbono 1 que eu vou adicionar esse hidrogênio. E no carbono 2, nesse caso, eu vou adicionar o cloro. Ó. Olha aqui o carbono 1 e esse é o carbono 2. Ó. Agora, o carbono 1 tem 3 hidrogênios e o carbono 2, né, tem o cloro ligado a ele. Ó. Então, é isso que é a regra do Markov-Nikov. O hidrogênio ele sempre vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. No carbono que tiver mais hidrogênios é onde eu vou adicionar o outro hidrogênio. Beleza? Simples, né? A regrinha do Markov-Nikov. Hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado. Nós temos também a reação de adição de água, que é o que, né? A adição da molécula do H2O. Então, a molécula de H2O, né, o hidrogênio ligado ao H. O que vai acontecer aqui? Quebra da ligação dupla, né? Quebra da insaturação. E as moléculas, né, os átomos, vão se ligar aos carbonos onde houve essa quebra. Então, eu vou numerar de novo os carbonos. Ó. Esse é o carbono 1 e o carbono 2. Na reação de adição de água também vai se seguir a regra do Markov-Nikov, que é o que? Hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado. Carbono mais hidrogenado, qual que é? 1 ou 2? Olha aqui, ó, carbono 1 tem um hidrogênio só. Carbono 2 tem 2 hidrogênios. Então, no carbono 2 a gente vai adicionar o hidrogênio, no carbono 1 a gente vai adicionar o OH. E assim que fica a molécula. Esse daqui é o carbono 1,
no carbono 1 adicionou o H. E esse é o carbono 2. No carbono 2 a gente adicionou o hidrogênio. Ele tinha 2 hidrogênios, agora ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Beleza? Então, vai seguir sempre essa regrinha do Markov-Nikoff quando a gente tiver, por exemplo, dois átomos diferentes para adicionar. Nesse caso aqui, o hidrogênio e o H, ou o hidrogênio e o cloro. Então, esse tipo de adição, né, sempre segue essa regrinha do Markov-Nikoff. A adição nos alcinos, né, o que são alcinos? Alcinos são moléculas que possuem uma ligação tripla. A adição a alcinos vai acontecer da mesma maneira que acontecia nos alcenos que a gente estava vendo. Só que em vez de ter a quebra da ligação dupla, a gente tem a quebra da ligação tripla. Nesse caso, quebrou-se a ligação tripla e aí a molécula acabou formando uma ligação dupla aqui. Então, quebrou aquela ligação tripla, formou um alceno. Então, a gente tinha um alcino, né, que tinha uma ligação tripla, formamos um alceno, que tem uma ligação dupla no caso agora. E na reação de hidrogenação dos alcinos, ela pode acontecer duas vezes, né? Como assim? Por exemplo, nós temos aqui o etino, né, que é dois carbonos ligados por uma ligação tripla. Teve a hidrogenação do etino, então quebra da ligação tripla, adicionou um hidrogênio a cada carbono. Formamos aqui o eteno. Então nós temos aqui um hidrogênio aqui e um hidrogênio que entrou aqui. Essa reação ela pode acontecer mais uma vez, então a gente vai adicionar de novo mais hidrogênio, né? De novo, vai acontecer a quebra da ligação dupla e vai formar aqui um etano. Então a gente nesse caso adicionou duas vezes os hidrogênios. Aconteceu duas reações de hidrogenação. Quando essa reação acontece uma vez, a gente fala que essa reação é uma reação 1 para 1, né? Que adicionou-se um átomo de hidrogênio para cada átomo de carbono. E quando ela acontece duas vezes, a gente fala que ela é uma reação 1 para 2. Que aconteceu o quê? Adicionou-se dois átomos de hidrogênio para cada átomo de carbono. Beleza? Pessoal, então nossa aula de hoje vai ficando por aqui, né? Na nossa aula da semana que vem, nós vamos continuar com essas reações de adição. E aí a gente já finaliza essa primeira parte de reações orgânicas, beleza? Então, na semana que vem nós retornamos. Encontro todos vocês na monitoria. Boa semana para todo mundo e até a próxima semana. Tchau, tchau.